Alguns assassinos fazem barulho, outros precisam apenas do silêncio. Nesta cidade, as mortes não deixam gritos, não deixam luta. Apenas a sensação de que alguém esteve ali. Enquanto todos enxergam crimes isolados, um homem começa a perceber um padrão invisível. Pequenos objetos fora do lugar. Rotinas observadas, silêncio absoluto. Ele ainda não sabe quem é o assassino, mas o assassino já sabe exatamente quem ele é. Esta é a história de um jogo onde o erro não faz barulho. Bem-vindo ao episódio 2 de O Assassino Silencioso. O silêncio se espalha. O amanhecer não trouxe alívio à cidade. Para Miguel Azevedo, cada rua, cada janela, cada prédio era um possível ponto de observação. A sensação de impotência que crescera após o primeiro assassinato agora se intensificava. Ele sentia que o assassino silencioso não apenas matava, mas estudava, manipulava, provocava um medo invisível que ninguém mais compreendia. O segundo crime não demoraria. Ele já estava em movimento. Observava uma jovem mulher morando sozinha em um apartamento antigo. Cada passo dela era registrado, cada hábito analisado, cada momento de descuido catalogado. Para o assassino, a cidade era previsível. O mundo funcionava como um relógio, e ele sabia como manipular os ponteiros. Miguel revisava arquivos antigos. Mortes que haviam sido classificadas como suicídios, acidentes ou causas naturais, agora se conectavam de forma sutil, quase imperceptível. O padrão invisível que ele começava a enxergar era perturbador. Um traço comum em cada crime: silêncio absoluto, controle minucioso, ausência de luta ou pânico. Ele passou a tarde inteira cruzando informações, mapeando locais, horários, rotas, procurando qualquer detalhe que pudesse escapar aos olhos comuns. Cada fotografia do crime era analisada com obsessão. Cada objeto deslocado, cada sombra parecia carregar uma mensagem. O relógio marcava 20 horas quando a equipe policial ligou para Miguel, informando sobre a jovem que não atendia às chamadas. Ele sentiu o nó no estômago. Sabia que era o momento. No prédio antigo, o corredor estreito parecia prolongar-se infinitamente. A iluminação fraca lançava sombras que se moviam com qualquer ruído. Miguel subiu os degraus lentamente, absorvendo cada detalhe, cada cheiro, cada som. Dentro do apartamento, o cenário era semelhante ao primeiro crime. A jovem estava no sofá, olhos semicerrados, expressão neutra, como se dormisse. Nenhuma luta, nenhum grito, nenhum sinal de resistência. Tudo perfeito demais, limpo demais, quase artístico. Miguel analisou cada objeto, cada móvel. Um livro fora deslocado levemente. Um copo sobre a mesa estava fora do lugar. Pequenos sinais, imperceptíveis para outros, mas para ele eram evidência. Ele quer que vejamos, mas apenas quando for tarde demais, murmurou Miguel. Sinais que ninguém mais percebe, acrescentou, quase para si mesmo. O silêncio da cidade lá fora contrastava com o peso da cena dentro do apartamento. Cada detalhe do ambiente parecia conspirar para amplificar a sensação de vazio, de ausência, de morte sem ruído. Miguel sentiu a tensão crescendo em seu peito, uma mistura de fascínio e terror. Enquanto isso, o assassino silencioso observava. Ele não precisava entrar em contato com a polícia, não precisava se preocupar em ser visto. Ele já sabia que Miguel estava atento, tentando decifrar o padrão, tentando antecipar seus movimentos. Isso o divertia. Ele deixava pequenas falhas, pequenos sinais, para provocar o detetive, brincar com a mente de alguém que estava começando a compreender seu método. O assassino entrou silenciosamente no apartamento, cada passo ecoando apenas em sua mente, sem deixar rastros. Ele não precisava correr, não precisava gritar. O medo surgia, após a ausência de vida, na percepção de quem encontrava o corpo. Miguel, do lado de fora, sentiu a primeira fagulha de obsessão verdadeira. Não era apenas um trabalho. Não era apenas capturar um assassino. Ele precisava entender, prever, antecipar, antes que mais vidas fossem levadas pelo silêncio. Quando a noite chegou, ele sentou-se em seu apartamento, observando a cidade do alto. Cada luz acesa representava um alvo potencial, cada sombra uma possível armadilha.
Ele sabia que o jogo não havia terminado. E o assassino silencioso, do outro lado, já preparava o próximo movimento. A cidade estava envolta em uma névoa leve, o tipo de noite que parecia esconder mais do que revelar. Miguel Azevedo sentia isso no ar enquanto revisava mentalmente cada detalhe do segundo crime. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma luta, apenas a morte silenciosa de alguém que mal sabia que estava prestes a desaparecer. Ele percorria mentalmente os padrões que começava a perceber. Pequenos objetos deslocados, marcas imperceptíveis, sinais que apenas olhos atentos poderiam notar. Pequenos detalhes que, isolados, pareciam insignificantes, mas juntos formavam uma assinatura inconfundível. Uma assinatura invisível que dizia: "Eu estava aqui e vou voltar." Enquanto Miguel estudava os arquivos, o assassino já se movia pelas ruas, invisível e quase etéreo. Ele observava a cidade como um cientista observando sua experiência. Cada passo, cada hábito humano, cada rotina previsível. Ele não precisava apressar-se. Não precisava gritar. O mundo era previsível demais e ele conhecia cada padrão, cada desvio, cada distração. Miguel começou a montar mapas mentais, comparando horários, rotas, padrões de comportamento das vítimas. Ele começou a perceber que o assassino não era apenas meticuloso, era obsessivo. Cada crime não era um acidente, não era um impulso. Era um ritual, um teste, um aviso silencioso de que ele controlava cada elemento do jogo. Na delegacia, os colegas de Miguel ainda não compreendiam a gravidade da situação. Para eles, eram mortes isoladas, trágicas, mas resolvíveis. Miguel não conseguia compartilhar a sensação de urgência. Ele sabia que cada momento perdido poderia resultar em uma nova vítima. Enquanto isso, o assassino silencioso preparava sua próxima ação. Observava uma jovem que retornava do trabalho, seu caminho rotineiro, sua entrada no prédio. Cada movimento dela era anotado mentalmente, cada pausa, cada distração, cada som. Ele sabia o horário exato em que poderia agir sem ser percebido. Miguel estudava padrões antigos, casos não resolvidos, mortes misteriosas, desaparecimentos classificados como acidentes. Ele percebeu conexões sutis, traços invisíveis que a maioria ignoraria. Era como se cada crime anterior tivesse sido um treinamento para o atual. O detetive começou a sentir que o assassino estava provocando. Pequenas falhas, pequenos sinais deixados propositadamente, não para serem descobertos imediatamente, mas para criar uma rede de pistas invisíveis que apenas ele poderia enxergar. Na noite seguinte, o assassino entrou no prédio da jovem que ele observava. Cada passo era calculado, cada movimento silencioso. Ele não precisava correr, não precisava gritar. A ausência de vida, o medo silencioso, seria suficiente para transmitir sua mensagem. Miguel recebeu a ligação da equipe. Outro endereço. Outra vítima. O padrão começava a se formar claramente, mas ainda invisível para a maioria. A sensação de impotência dominava Miguel, mas ao mesmo tempo uma determinação crescente se estabelecia. Ele precisava decifrar o método antes que o próximo ataque acontecesse. O terror estava se espalhando silenciosamente. O assassino avançava sem ser visto, e Miguel, cada vez mais próximo de compreender, sentia-se preso em um jogo que ainda não sabia como vencer. O terceiro assassinato não demoraria. O assassino silencioso já havia planejado cada detalhe com semanas de antecedência. Ele conhecia os horários, os hábitos, cada rotina dos seus alvos. Para ele, a cidade era previsível, quase mecanizada, e ele sabia exatamente como manipular o medo sem ser visto. Miguel Azevedo sentia a pressão aumentar. A polícia havia cometido pequenas falhas, rotas mal traçadas, perícias superficiais, evidências mínimas ignoradas. Miguel percebeu que estava sozinho, de fato, no entendimento da mente por trás dos crimes. Ele precisava confiar apenas em sua intuição, no padrão invisível que começava a enxergar. A cidade parecia normal para todos. Mas Miguel via o mapa de rotas, os horários, a coincidência de prédios antigos, apartamentos isolados. Tudo indicava que o assassino seguia uma lógica própria, quase artística em sua frieza. Na madrugada,
o assassino entrou no prédio do terceiro alvo. Cada passo ecoava apenas na sua própria mente. Ele não precisava correr. Não precisava se preocupar em ser visto. O medo viria depois. O silêncio absoluto seria suficiente para deixar sua assinatura invisível. Miguel, do outro lado da cidade, sentia o peso de cada detalhe ignorado pela polícia. Ele sabia que a cidade estava prestes a conhecer um novo horror, mas ninguém o entendia. Cada minuto perdido significava mais uma vida. Cada erro da equipe aumentava a sensação de isolamento. No apartamento, a vítima não teve chance. Nenhum grito, nenhuma luta. Apenas a vida interrompida e o ambiente perfeitamente intacto. Mais uma vez, pequenos sinais foram deixados, apenas para serem notados por olhos atentos. Miguel perceberia. O detetive sentiu um arrepio ao revisar mentalmente o padrão. 3 assassinatos, um fio invisível conectando cada detalhe, cada marca mínima. Pequenos objetos deslocados, marcas no sofá, xícaras, livros fora do lugar. Sinais que indicavam um cérebro meticuloso por trás da morte. Miguel começou a sentir que o assassino o provocava. Cada crime era um convite silencioso para que ele percebesse o padrão. E cada falha da polícia aumentava a tensão, reforçando a sensação de que ele estava perseguindo não apenas um assassino, mas um jogo de inteligência calculada. Enquanto isso, o assassino silencioso caminhava pelas ruas desertas, observando, estudando, planejando. Ele sabia que Miguel estava atento, e isso era apenas mais uma parte do desafio. Ele sorriu, frio, satisfeito. O medo, o silêncio, o controle, tudo estava funcionando exatamente como ele queria. Miguel recebeu a ligação da delegacia sobre o terceiro crime. Outro endereço. Outra vítima. Outro silêncio absoluto prestes a ser descoberto. A cidade permanecia alheia, mas para ele, cada detalhe começava a formar uma teia de terror invisível. Ele sabia, no fundo, que ainda não havia chegado a hora de compreender tudo. Mas cada nova morte, cada nova assinatura, aproximava-o de algo maior. E o assassino silencioso continuaria a se mover, cada vez mais ousado, enquanto Miguel lutava para decifrar o que ninguém mais conseguia ver. O terror se espalhava, silencioso, calculado. O jogo estava apenas começando. 3 mortes, nenhuma luta, nenhum sinal de pressa, apenas silêncio. E uma assinatura que quase ninguém consegue enxergar. Miguel sabe que não está lidando com um criminoso comum. Cada detalhe ignorado pela polícia é exatamente o que o assassino quer. Porque esse não é um jogo de força. É um jogo de observação. E enquanto Miguel tenta decifrar o padrão, o assassino silencioso já está escolhendo. O próximo endereço, o medo ainda não gritou. Ele apenas começou a respirar no escuro. Se você percebeu algo que ninguém mais percebeu, se inscreva. O silêncio ainda não terminou.